Cristo, o sacerdote perfeito. Cristo Jesus, o sacerdote perfeito. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te glorificamos por esses momentos na tua presença. Quero clamar, Senhor, que tu venhas falar ao nosso coração de uma forma poderosa, de uma forma grandiosa, Senhor, para que sejamos impactados e reconheçamos o teu sacerdócio sobre as nossas vidas. Prepara-nos para que em todas as situações possamos, ó Deus, reconhecê-lo, adorá-lo, servi-lo com prazer, com gozo, com satisfação, Senhor. Que haja em nosso coração um amor forte, impactante, Senhor, que nos leve cada dia mais a nos aproximarmos de Ti. Senhor, fala conosco através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 5, leremos a partir do versículo 7 até o 10. Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 7 até o 10. Para essa leitura, vamos ficar de pé. Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 7 até o 10. Ouça o que diz a palavra do Senhor. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Queridos, esta palavra chama-nos a atenção para Jesus Cristo. Jesus é o centro das nossas atenções. Jesus é o centro da nossa vida. Se nós vivemos, é para Jesus que vivemos. Se nós sorrimos, é para Jesus que sorrimos. Se você trabalha, é para Jesus que você trabalha. Se você tem vida, é para Jesus que você tem vida. E se você morre, é para Jesus que você morre. Na verdade, amados, Jesus, ele precisa envolver todas as áreas da nossa vida. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que deu a vida para que nós pudéssemos ter a vida. E é necessário que reconheçamos essa verdade, para que assim vivamos aquilo que Deus quer, de uma forma intensa, de uma forma poderosa. E o livro de Hebreus apresenta Jesus como nosso sumo sacerdote. Oh, glórias! Aquele que intercede por nós, aquele de uma forma poderosa intercede pela tua vida. É o Senhor que muda, é o Senhor que transforma, é o Senhor que restaura o teu coração. Ele é o nosso sumo sacerdote, aleluias. Que nós possamos olhar continuamente para Cristo e vê-lo como alguém que nos amou primeiro, que cuida de cada um, alguém que sofreu, alguém que deu a sua vida, alguém que passou por momentos complicados, extremamente complicados, por obediência ao Todo-Poderoso. Haja vista, irmãos, que todas as situações pelas quais Cristo Jesus passou, foi para honrar, para glorificar o Pai. E nós, amados, precisamos, a exemplo de Cristo Jesus, e como sacerdotes que somos, obedecer o Todo-Poderoso em todas as áreas da nossa vida e vivermos a verdade de Cristo como se não houvesse outra verdade. E de fato não há outra verdade, porque em Cristo Jesus reside a vida eterna. Essa é a realidade para as nossas almas e nós temos que tomar posse dessa verdade e nos deixarmos aperfeiçoar em Cristo. O autor de Hebreus, ao escrever essa carta, ele afirma exatamente isso, irmãos. A necessidade de vivermos Cristo Jesus, como se não houvesse ninguém mais sobre a face da terra que pudesse fazer alguma coisa por nós. Jesus, ele precisa ser o centro da nossa vida. Ele precisa ser o centro, o princípio e o fim da nossa vida. Nós nascemos para honrar o Cristo Jesus e vamos morrer para louvá-lo e adorá-lo por toda a eternidade.
Esta é a verdade do ser humano, esta é a realidade. Jesus, amados, é o nosso sumo sacerdote. É aquele que deixou a sua divindade, nasceu como homem, viveu como homem, para que fosse para cada um de nós exemplo, mostrando que é possível sermos fiéis ao Senhor Deus, como Ele foi fiel ao Senhor. Portanto, essa caminhada com Cristo Jesus não é difícil, às vezes é sofrida, mas quando nós temos Cristo Jesus em nosso coração, Ele abre portas, abre caminhos, Ele nos leva, Ele nos fortalece, Ele nos guarda. É o Senhor que faz coisas maravilhosas na nossa existência. No decorrer dessa palavra, irmãos, nós vamos observar alguns aspectos da vida de Cristo Jesus e aplicá-las à nossa vida, para que assim tenhamos de fato a verdade do Senhor acima de todas as coisas. Essa carta, ela foi escrita aos judeus que haviam convertido-se ao cristianismo. Eram pessoas que eram judias e haviam convertidos ao cristianismo. No entanto, amados, como hoje, como em nossos dias, essa história de voltar ao judaísmo não é nova. Ela é muito antiga. Ali, na igreja primitiva, aqueles que eram fiéis ao Todo-Poderoso passavam por este problema, porque o judaísmo era marcante, era a religião envolvente daquela época. E muitos que haviam convertido-se a Cristo Jesus, muitas vezes voltavam atrás, porque achavam que os ritos do judaísmo, todas as festas, todos os costumes, todas aquelas coisas que envolviam a religião, eram interessantes. E aquilo atraía essas pessoas de volta ao judaísmo. E essa carta foi escrita especificamente para esta realidade. Passaram-se 2000 anos desde que esta carta foi escrita. Desde que o apóstolo Paulo também escreveu contra esta mesma realidade. Mas temos visto que muitos estão desejosos de voltar para o judaísmo. Muitos estão desejosos de servir ao judaísmo. Muitos estão abraçando os costumes do judaísmo e trazendo para dentro do cristianismo. Irmãos, são práticas totalmente incompatíveis. Uma tem Cristo Jesus como Senhor e Salvador e a outra tem a lei como caminho. Não se aplica, não é possível fazermos essa associação em nossos dias. É preciso lembrar-nos que Cristo Jesus é superior aos ritos da religião. Lembre-se sempre disto. Amém? No versículo 7, Hebreus capítulo 5, versículo 7, ouça só o que está escrito. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Irmãos, esta palavra chama-nos a atenção para Jesus como modelo para a nossa vida. Quem é teu modelo de vida? Em quem você se espelha? Quem você gostaria de ser? Às vezes, ainda hoje, na velhice, muitos dizem, eu gostaria de ser tal qual fulano de tal. Eu queria ser como esta pessoa. Veio alguém na televisão, eu queria ser como esta. Mas será que Jesus é o nosso sumo exemplo de vida? Nós precisamos olhar para Jesus, amados, e desejar seguir a Cristo em todas as áreas, em todas as situações. Porque tudo quanto Cristo fez foi bom. E tudo quanto Cristo faz é bom. E é motivo de segui-lo, é motivo de tê-lo como exemplo, como modelo para a nossa existência. Esse versículo 7, ele chama-nos a atenção exatamente para essa realidade. Nós vemos que o autor de Hebreus atenta para a humanidade de Cristo Jesus. Ele diz, e Jesus nos dias da sua carne, e Jesus quando estava sobre a face da terra, pode ser traduzido dessa forma. E Jesus, quando estava sobre a face da terra, vivendo como homem, a humanidade de Cristo era real, era verdadeira. Como homem, ele experimentou todas as aflições, todos os problemas que nos são comuns.
Jesus não viveu numa bolha separada das dificuldades, mas ele viveu no meio do povo. Ele experimentou o calor do dia, ele experimentou as situações difíceis da vida, e as aflições afloraram a sua pele. Quantas vezes Jesus passou por aflições terríveis, angústias, momentos difíceis na sua vida. Um desses momentos ficou registrado quando ele estava no Getsemane, onde ele clamava ao Senhor, Senhor, olha Senhor, se possível, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, muda minha sorte. Era mais ou menos isso que Jesus estava clamando. Senhor, tenha misericórdia de mim, muda minha sorte, Senhor, tira esse peso de sobre os meus ombros, Senhor, muda minha vida, dá-me uma nova oportunidade. Mas ele era fiel ao Senhor, e ele precisava cumprir a palavra de Deus, e ele buscava essa intimidade, buscava essa força através da oração e da dependência no Todo-Poderoso. Nós vemos, irmãos, que o Senhor nos ensina a orar, e a oração ela tem sido tão negligenciada no nosso meio. A oração tem sido tão negligenciada, poucos oram, poucos falam com o Senhor, poucos têm comunhão com Deus, poucos querem a amizade do Eterno, poucos querem a proximidade com o Todo-Poderoso, mas é necessário que haja oração. Se Jesus, nosso modelo de vida, se Jesus clamou ao Senhor nos seus momentos difíceis, por que você não clama ao Senhor nos teus momentos difíceis? Se Jesus orou a ponto de pingar sangue, momentos tensos, porque você faz aquela oraçãozinha, perdão pela expressão, mas aquela oraçãozinha meia boca, você não tem pagado o preço, você não tem buscado de fato a presença do Senhor. Nós somos falhos nisso. Mas o modelo, o exemplo de Cristo Jesus mostra-nos a necessidade de termos e possuirmos uma vida de oração verdadeira. E eu quero falar algo para vocês, amados. Se você sente-se fracassado na tua vida espiritual, se você sente-se fracassado, procure oração na tua vida. Você não vai encontrar esse artigo, oração. Não vai encontrar. Se a tua vida é marcada pelo fracasso, dá uma reviravolta aí. Mexe aí. Tem oração? Não, não tem. É impossível alguém que tem uma vida de oração sentir-se fracassado diante do Senhor. É impossível. Porque a intimidade com Deus é uma verdade. E quando você é íntimo do Senhor, você sabe o que Deus está fazendo na tua vida. Mas se você vive desesperado, mas pastor, mas como é essa história do desespero, enfim. Irmãos, servo de Deus que não ora, precisa de conversão. Servo de Deus que não ora, não é servo de Deus. Perdoe-me por ser tão claro. Servo de Deus que não tem tempo com Deus, não serve a Deus. É isso que a Bíblia diz. Você acha que Jesus precisava orar? Você acha, de fato, Jesus precisava orar? A resposta é não, não é? Eu creio que todos pensaram assim: não, Jesus não precisava orar. Estão errados. Jesus precisava orar. Sabe por que Jesus precisava orar? E Jesus, nos dias da sua carne, Jesus estava como um homem sobre a face da terra. E não há outra forma de aproximar-se de Deus, de ter comunhão com o Senhor, a não ser falar com Deus. Amém? Não é palavra de julgamento. Leia a Bíblia. E ela há de confirmar, há de ratificar essa palavra. Mas veja que interessante. Além de orar, além de deixar-nos o modelo da oração, além de ensinar-nos a orar, além de levar-nos à oração, nós vemos que havia em Cristo Jesus um sentimento de dependência. Dependência, amados.
Jesus era dependente em todas as suas ações do Senhor, do Pai. Jesus não dava passos soltos sobre a face da terra. Jesus não andava errante sobre a face da terra. Jesus não andava sem propósitos sobre a face da terra. Jesus não pregava na sinagoga porque era legal pregar na sinagoga. Jesus não fazia nada. Vou fazer dessa forma. Tudo que Jesus fez tinha um propósito. Quando Jesus permitiu que o mar ficasse revolto e o barco quase afundando, tinha um propósito. Quando Jesus andou sobre as águas, lembra-se? Jesus andando sobre as águas e o povo do barco, oh meu Deus, um fantasma, um fantasma! Há 2000 anos atrás o povo já tinha medo de fantasma, e olha que fantasma nem existe. Mas olhavam para Jesus e falavam, olha um fantasma, um fantasma. Nada é sem propósito. Jesus ensinou. Quando Jesus foi para o monte, ele orou no monte. Sabe o que Cristo queria? Não era porque o monte era mais alto do que a superfície a nível do mar, não. Era porque era isolado, lugar isolado, e ele queria intimidade com o Pai. Olha, vocês fiquem aqui, que eu vou subir para orar. Lembram-se do texto? É isso aí. Para que nós possamos ter intimidade, que gera dependência, é necessária oração. E aquele que serve ao Senhor, ele tem que estar atento a essa realidade. Você é dependente de Deus. Você não é dependente da sorte, porque sorte não existe para o servo do Senhor. Você não é dependente dos astros, porque os astros foram criados pelo nosso Senhor. Você não é dependente de nada sobre a face da terra, porque o Senhor é que nos dá. É o Senhor que dá vida aos pássaros. É o Senhor que veste o lírio do campo, melhor do que vestia Salomão. E olha que o lírio do campo hoje existe e amanhã não existe mais. Jesus não morreu pelo lírio do campo. Morreu por você. O que falta a nós, irmãos, chama-se dependência. Você depende de tudo. Você depende do dinheiro, você depende da família, você depende do tempo, você depende da saúde, você depende de todas as coisas. Mas lembre-se, essa dependência é falha. Se você depender de fato do Senhor, Ele faz todas as coisas acontecerem na nossa existência. Amados, tenham uma vida de oração. Se Deus é o teu Senhor, ore, 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 ore. Converse com Deus hoje, para que na eternidade você tenha longos papos com o Senhor. Oh, glórias! Lá no céu vamos conversar muito com Jesus. Mas se você não gosta de conversar aqui, talvez não entre nos céus. Fique atento a isso, tá bom? E a partir do momento que nós confiamos no Senhor, é gerada em nosso coração uma dependência real, uma dependência total. E nós veremos a glória do Senhor, mesmo em meio às aflições e mesmo em meio às dificuldades. A vida de Jesus não foi fácil. A vida de Jesus não foi fácil. A vida de servos de Deus não é fácil. Entenda isso. No versículo 8, o autor de Hebreus, por que não estou citando o nome do autor de Hebreus? Porque nós não sabemos quem escreveu Hebreus. Hebreus capítulo 5, versículo 8, diz a palavra, ouça com atenção, amados. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Amém? Olha só a afirmativa do autor de Hebreus. Embora Jesus, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aleluias. Amados, nós temos que aprender a obedecer. E os problemas que nós passamos e enfrentamos no dia a dia, ensina-nos a obedecer ao Senhor. Esta é a afirmativa. Nós precisamos entender, amados, que mesmo Jesus, embora fosse filho,
ele aprendeu a obediência pelo que sofreu. Não que Jesus era desobediente de forma alguma, irmãos, mas as experiências do sofrimento, as dificuldades, os percalços da vida, o fazia cada vez mais obediente ao Todo-Poderoso, porque ele entendia que havia a necessidade de uma dependência, e essa dependência leva-nos a observar a palavra de Deus e viver a palavra do Senhor. E quando nós passamos pelos sofrimentos nessa terra, não abra tua boca para murmurar, não abra tua boca para reclamar contra o Todo-Poderoso, não abra tua boca para murmurar contra o Senhor, para lamuriar contra Deus. Não viva assim, porque todos que vivem desta forma, afastados estão do Senhor. Jesus, amados, nos seus momentos mais difíceis, e olha que Jesus sofreu, misericórdia. A palavra de Deus é muito resumida, irmãos. A palavra diz em João que se todos os milagres, sinais feitos por Jesus, se fossem narrados, no mundo não caberiam os livros. É só para você entender, compreender a intensidade e a amplitude do ministério de Cristo, da vida de Jesus. Jesus viveu aproximadamente 33 anos, 3 anos aproximados de ministério, mas foram 3 anos intensos, fortes. Mas ele também teve toda uma vida de dedicação, de consagração, para não pecar contra o Senhor. E as dificuldades e as aflições, elas chamam-nos a atenção para uma vida nova com Cristo Jesus. E se você passa pelos sofrimentos, faça como Jesus. Faça como o Senhor. Olhe para Cristo, espere em Cristo, confie no Senhor, porque Deus pode mudar completamente a nossa existência. Os sofrimentos nos fazem aproximar do Senhor, e eles geram em nosso coração, irmãos, maturidade espiritual, crescimento espiritual, unidade com o Todo-Poderoso. Amém? Que nós possamos obedecer ao Senhor, ter prazer na obediência, certos que vamos viver momentos difíceis, momentos complicados, mas não abra mão do Senhor de servir a Deus na tua vida. Ainda, versículos 9 e 10. Hebreus capítulo 5, versículos 9 e 10. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Queridos, Jesus, ele é o autor da salvação. Jesus é aquele que deu a vida para que fôssemos salvos. Eu sei que todos vocês têm consciência plena dessa realidade. Eu sei que vocês sabem dessa verdade. Eu sei que nós temos consciência que Jesus é o autor, que Jesus é aquele que muda a nossa sorte, que Jesus é aquele que nos transforma, mas é necessário, amados, olhar para Cristo e viver Jesus com todas as nossas forças. Viver Cristo Jesus com toda intensidade. Estarmos, irmãos, na mesma vibração de Cristo, na mesma sintonia de Cristo. Se o coração de Cristo bate, o nosso coração deve bater no mesmo ritmo. Deve bater no mesmo ritmo, irmãos. Se Jesus teve prazer em ministrar a palavra, esta é a nossa alegria, falar de Cristo. Se Jesus teve prazer em orar, eis o nosso prazer orar. Se Jesus, amados, pagou o preço para que você fosse restaurado, pague o preço para que alguém seja restaurado. Amém? Temos feito isso? Quando nós olhamos para uma pessoa e investimos tempo, ministramos a palavra, a salvação a esta pessoa, nós estamos, a exemplo de Cristo Jesus, pagando um preço para que ela reconheça o Senhor, para que ela tenha Jesus como Senhor e Salvador.
e essa é a nossa obrigação acima de todas as coisas. A palavra mostra-nos Jesus como o sumo sacerdote, como a fonte da salvação eterna. Não olhe, portanto, para Jesus com desdém. Não olhe para Jesus como alguém distante. Não olhe para Jesus, amados, como hoje as pessoas olham. Mas olhe para Jesus como o amado da tua alma. Olhe para Jesus como aquele que te amou primeiro. Olhe para Jesus como aquele que é o teu sumo sacerdote. Olhe para Jesus como aquele que domina a tua vida. Deveria dominar a tua vida. Olhe para Jesus como aquele que te resgatou das chamas eternas do inferno. Olhe para Jesus como aquele que preparou um lugar lá nos céus para você. Olhe para Jesus como alguém que sofreu porque te amou, porque Ele queria que você estivesse ao lado dEle e vivendo a verdade dEle a cada instante, a cada minuto. Essa é a verdade, irmãos, que a palavra mostra-nos a respeito do nosso amado sumo sacerdote, Jesus Cristo. Oh, glórias! Jesus, amados, na sua condição de sumo sacerdote, Ele tornou-se o nosso mediador. Jesus é o mediador entre o homem e Deus. É Jesus que muda a tua história. É Jesus que enche o teu coração. É Jesus que trabalha a tua vida. É Jesus que faz tudo por você, porque Ele é o teu sumo sacerdote. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele tem poder, Ele tem autoridade. Ele quer fazer algo por você e tem feito. Essa é a verdade, amados. A partir do momento que nós temos essa fé firmada em Cristo Jesus, observamos que Ele é o nosso modelo e desejamos modelar a nossa vida nele. Quando nós olhamos para Cristo e vemos que Ele, mesmo sendo todo-poderoso, estava como carne sobre a face da terra, como homem sobre a face da terra, e obedeceu às ordens do Todo-Poderoso. Viveu com um propósito, o propósito maior de servir ao Criador, de honrar o Criador. Quando nós olhamos para esse Cristo, amados, resta-nos a obrigação de imitá-lo em todas as áreas, porque é totalmente possível. Jesus não é um ser distante, Jesus é o nosso Senhor próximo. Jesus não mora na galáxia vizinha, Jesus mora no nosso coração, na nossa vida como Espírito. Aleluias. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Jesus é aquele que olha para você e tem compaixão da tua vida. Jesus é aquele que enche a tua existência de planos. Jesus é aquele que te coloca de pé. Jesus é o sumo sacerdote que te envolve. Jesus é o sumo sacerdote que te faz brilhar nesse mundo de trevas. E Ele diz que somos a luz. Nele somos luz. Luz para dissiparmos as trevas desse mundo. Veja quem é o nosso sumo sacerdote. Veja como é maravilhoso esse Cristo, esse Senhor. E que nós possamos, amados, criar em nosso coração o desejo de sermos iguais a Cristo. O desejo de pagarmos o preço como Ele pagou o preço. O desejo de passarmos sobre essa face, sobre a face deste planeta, e deixarmos marcas como Ele deixou marcas. O desejo, amados, de cumprirmos o ID, como Ele cumpriu o ID. Ide por todo mundo e prega o Evangelho. O desejo de estarmos com Ele naquele lugar que Ele foi preparar para cada um de nós. Tudo isso, irmãos, precisa estar latente na nossa vida, fervente na nossa alma. Que nós tenhamos prazer em Cristo de fato. Que nosso amor seja forte como uma paixão, não uma paixão, mas forte como uma paixão.
A paixão é forte, é avassaladora. Nosso amor para com Cristo Jesus precisa ser também avassalador, forte. Oh, glórias! Talvez você esteja ouvindo essas palavras e as enxergando como hipotéticas. Ah, não são possíveis. Não é bem dessa forma. Não é assim. Não pode ser desse jeito. Isso é palavra de pastor. Pastor que fica falando de Bíblia. Irmãos, eis aí a fonte, a Bíblia. A palavra de Deus, a Bíblia, chama-nos exatamente para isto. Eu sei que nós vivemos dias difíceis, e se não falasse dessa forma, seria hipocrisia, porque para mim também não é fácil. Quantas aflições, quantas provações. Mas nós temos que entender que Jesus precisa ser tudo na nossa alma. Vivermos para Jesus, da mesma forma que Ele viveu para nós. Jesus viveu por você, Jesus viveu por mim, e mais, Ele deu a sua vida por você e por mim. Queridos, a partir do momento que entendemos essa verdade, como Cristo foi aperfeiçoado, Ele cresceu, oh glórias, nós seremos aperfeiçoados e cresceremos na presença do Todo-Poderoso. Teremos ligações profundas com o sumo sacerdote Jesus, com o nosso Senhor. A nossa vida será totalmente diferente, porque teremos como foco, como base, como plano, como objetivo, satisfazer o Senhor. E quando tudo ficar muito difícil, lembre-se, tudo ficou extremamente difícil para Jesus. Talvez para nós não fique tanto. Ficou tão difícil para Jesus que Ele foi crucificado. Eis o clímax da dificuldade na vida de Jesus. Mas da mesma forma, irmãos, que Jesus passou pelas dificuldades, foi aperfeiçoado, nosso sumo sacerdote, nosso sumo e eterno sacerdote, Ele ressuscitou em poder e glória, e é isto que Jesus quer fazer com cada um de nós. A Bíblia diz que logo Cristo virá, Jesus logo virá, nos levará para um local, uma nova terra, um novo céu. Vale ressaltar, irmãos, que a possibilidade dessa nova terra e novo céu ser aqui, nesse planeta, é muito pouco provável. Mas é um lugar maravilhoso, extraordinário, que o Senhor tem criado para aqueles que perseveram, para aqueles que são fiéis, para aqueles que colocam a Jesus como Senhor e Salvador em todas as situações das suas vidas. E ali estaremos em poder e glória por toda a eternidade. Amém? Creia nisso. É a afirmativa da palavra de Deus. Creia nisso. Que Deus fale de uma forma poderosa as nossas vidas, irmãos, para que de fato o nosso amado Jesus seja o nosso sacerdote perfeito e que sejamos também sacerdotes perfeitos sobre a face da terra. A perfeição na fidelidade ao Senhor, em amar a Deus, em fazer aquilo que Deus quer. Que o Senhor mova na nossa vida de forma grandiosa, para que entendamos essa verdade e jamais venhamos a amar esse mundo acima de Cristo Jesus. Focar o nosso olhar nesse mundo acima de Jesus. Jamais, jamais. Não permita que nada seja mais importante do que Jesus. E para finalizar essa palavra, irmãos, eu quero fazer uma pergunta retórica. Pergunta retórica é aquela que não exige uma resposta de imediato, mas que você pense na resposta. Até que ponto Jesus é o primeiro na tua vida? Até que ponto
Jesus é o primeiro na tua vida. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, porque Tu tens nos ensinado a observar os Teus mandamentos, a cumprir a Tua palavra, a vivermos a Tua verdade. Senhor, fala ao nosso coração sempre. E que essa palavra de hoje, Senhor, seja como óleo quente sobre as nossas vidas, nos aquecendo para que sejamos fervorosos diante do Teu altar. Que nós possamos Te amar com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor. Oh Deus, aperfeiçoa-nos, Pai. Aperfeiçoa-nos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Cristo Jesus, o sacerdote perfeito. Que você também seja um sacerdote perfeito para a honra e para a glória do Senhor. Mensagem 1339.